Olá, estamos em mais um episódio do AmAdCast e hoje como host temos Calissane Botelho, ela é coordenadora da comissão de condominial da AMAD, e do outro lado nós temos a nossa super convidada especial, que é Liliane Macedo. Ela é graduada em administração pela Faculdade Sinai, pós-graduada em gestão de conflitos, mentora, palestrante e escritora. E o tema de hoje é síndicos profissionais, empoderamento e liderança. O tema que é homenagem ao livro escrito pela Liliane, Síndicos Profissionais, Empoderamento e Liderança Condominial. Deixar aqui, ela falou que vai ter sorteio no Instagram dela, tá, gente? Então todo mundo pode ir lá que ela vai ter sorteio. O livro que representa muito a trajetória dela, para quem acompanha ela de mais perto. Então, primeiro, obrigada por aceitar o convite como coordenadora da Comissão de Condominial. Já admiro e respeito seu trabalho há muito tempo. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu estou honrada em poder representar os meus colegas síndicos profissionais. Esse livro é um filho, né? A gente fala que os livros são os filhos. E ele, sim, fala bastante da minha trajetória e a visão que hoje eu consigo ter do síndico como líder. Não é só alguém que foi escolhido por simples sorteio, não tem um impacto de liderança dentro do condomínio. Então, esse livro traz isso. E o fato da nossa profissão não ser homologada também nos deixa pouco empoderados nesse sentido. Então, ele é mais para fazer uma exortação e trazer um olhar diferente para a nossa profissão, porque eu acho que é o que precisa e tem acontecido muito ultimamente, graças a Deus, né? Nossa, muito legal. Então, para a gente já começar no tema, né, vou pedir para você falar para a gente quando a sindicatura profissional entrou na sua vida. Então, como você mencionou, Dani, eu sou formada em administração. E aí, quando a pessoa forma em administração, a gente escuta, não vai fazer nada, né? Porque é um curso muito amplo. Sim. E aí eu ainda estava na faculdade quando eu comecei a trabalhar numa empresa que prestava serviços para condomínios. Eu nunca fui síndica orgânica, nunca morei em condomínio, diferente de alguns síndicos que começam assim, né? Uhum. E aí, vendo a necessidade e a falta de alguém que pudesse orientar os moradores que ligavam nessa empresa com a necessidade de atendimento, eu procurei pesquisar. Comecei a pesquisar sobre isso, síndicos profissionais. E tinha um momento que eu ia até os condomínios, e aí eu lembro um dia perfeitamente que alguém falou, a síndica não está, ela não mora no condomínio, ela é daqui, ela fica fora daqui, é síndica profissional. E aí acendeu uma luzinha, eu falei, olha, é uma profissão. E aí, ainda terminando a faculdade, eu pensei, é isso, eu vou direcionar. Em Belo Horizonte não tinha certificação, não tinha cursos, aí eu busquei lugares que eu pudesse fazer fora daqui, e aí me direcionei para isso, gosto demais, porque é uma profissão que se não gostar, você não se estabelece mesmo. Verdade, muito conflito, né? Liliane, e assim, para quem é do meio de condominial aqui em Belo Horizonte, e até hoje em um cenário nacional, você é tida como uma referência muito ligada ao empoderamento, à força, à representatividade da profissionalização da classe. O que você acha? Qual o caminho que você seguiu que fez com que você representasse isso hoje? É viver condomínio. Eu hoje sou ativa, eu falo que é uma síndica que visita condomínio, que está próximo dos moradores, então eu vejo a necessidade deles e vendo a necessidade deles, também sinto a dor dos síndicos. E talvez o fato de eles me verem como alguém que representa é o fato de estar ali sempre nas redes sociais, falando ativamente dos problemas que a gente passa, mas também das coisas boas que a gente tem pelo caminho. A sindicatura humanizada é uma coisa que eu prezo muito. Então, assim, somos pessoas que têm problemas, temos dificuldades, e conciliar isso, os nossos problemas, as nossas dificuldades com os dos moradores, talvez seja um olhar diferente, porque o síndico não é alguém que manda, que chega, que faz. Então, acho que talvez essa referência, e muito obrigada por você mencionar, porque eu tenho um medo em relação a essa responsabilidade, mas fico lisonjeada, é que eu estou vivendo a sindicatura e mostrando para eles, e as pessoas gostam, né, de saber que mais pessoas vivem aquilo que eles vivem, passam por desafios que eles passam, algumas coisas diariamente no meu direct eu sou procurada por síndicos. Liliane, qual seria a sua opinião a respeito disso? Qual seria a sua opinião a respeito daquilo? Muitas situações eu já passei, afinal são 10 anos.
mas eu precisei aprender sozinha. E hoje é um privilégio quando alguém me pergunta e eu posso falar, não, esse caminho é mais curto, não dá essa volta toda, você pode se prejudicar. Então, talvez por isso, né? Eu fico feliz que seja assim. Gosto demais de servir as pessoas. Então, Lili, né? Porque a gente chama ela de Lili, tá, gente? Dos íntimos aqui. O que assim, você acha que as mulheres, né, elas sofrem preconceito no meio condominial? Eu acho que todo meio. Acredito que vocês também, enquanto advogadas, têm esse problema. A gente fala que o síndico ele não tem a função de zelador. E muitas vezes nós somos confundidos nesse aspecto. E aí a mulher, ela sofre quando ela tem um pouco mais de dificuldade para fazer um serviço braçal que o morador entende ser do síndico. E até numa concorrência, a gente sofre com isso, porque eles acham que o síndico tem que atribuir ao síndico algumas funções que não são deles, e se for um homem, vai ser mais fácil que ele faça, né? E em relação até o tempo que a gente tem, nós às vezes nos preocupamos um pouco mais com nossos filhos, com as nossas famílias, e aí as pessoas pensam, mas e se ela tiver que levar um filho na escola? Se ela tiver que fazer algumas questões dentro da rotina que impeça que ela nos atenda enquanto condomínio? Então, sim, a gente tem uma certa desvantagem. Eu falo que quando, numa corrida de 1.000 metros rasos, a gente está em desvantagem, a gente já começou a largada lá atrás, por sermos mulher. Mas nada que nos impeça de chegar à frente, porque a gente, né, tem algumas habilidades extras. E a mulher também, né, ela assim, a questão da praticidade, da mulher ser dinâmica, a mulher cuidadosa, eu acho que tem um diferencial. Essas particularidades eu acho que estão sendo levadas em conta. Se no mercado mineiro, vamos Belo Horizonte mesmo, as referências maiores com relação à sindicatura profissional são mulheres. Eu fico feliz com isso. Então, aqui em Minas, nós temos uma representatividade muito grande nesse aspecto. Até por você, como eu falei anteriormente, ter essa imagem do empoderamento, de estar e representar isso. E essa questão do empoderamento e o fato de representar é aquilo. No meu Instagram tem todas as nossas rotinas e correrias diárias, mas tem os meus filhos, tem as nossas coisas diárias, né? E as pessoas se sentem ali acolhidas por isso. Então, enquanto mulheres, usar o poder que a gente tem, às vezes, de persuasão, de se colocar no lugar do outro, também faz diferença, né? E como você falou, somos proativas, né? Conseguimos... Talvez o que dificulta é o fato de você ser líder em relação a funcionários terceirizados. Equipe operacional, né? Eu acho que é uma dificuldade maior. Porque eu vejo mais na rotina das síndicas que eu acompanho essa parte operacional, lidar com a equipe. E às vezes, por exemplo, eles sentem um pouco o fato de você ser mulher, não conhecer sobre certo assunto específico. E às vezes acabam sendo maldosos em relação a custo, em relação a orçamentos. Então, o fato da gente ter que ter diversos entendimentos em muitos aspectos é importante, né? E aí eu procuro saber. Hoje também eu tenho uma empresa de segurança eletrônica, eu sou sócia de uma empresa de segurança eletrônica. Então, nesse aspecto de segurança eletrônica, eu conheço muito, porque eu sou curiosa e estou sempre com os meninos em treinamento e tudo. Então, quando chega alguém para tratar comigo desse aspecto, eu já deixo claro que eu consigo interpretar aquilo que ele está falando com mais facilidade. E aí a gente consegue ter uma diferença até no atendimento e na tratativa. Lili, a gente falou aqui de dificuldades, você citou maternidade anterior, falou da sua empresa, você é sócia de outra empresa e agora é de equipe operacional. Então, assim, é uma das dificuldades que a gente tem que encontrar. No seu cenário profissional hoje, como síndica e até como empreendedora, qual que você acha que é a sua maior dificuldade que você encontra hoje no seu status profissional? Mão de obra qualificada. E aí a mão de obra que entenda que você é ali também um prestador de serviço para aquele condomínio e que por algum momento você vai precisar que eles tenham seriedade com aquilo que eles estão fazendo, porque acaba recaindo sobre o serviço que eu estou prestando para o meu cliente e ele não quer saber, né? Eu estou falando, por exemplo, eu estou no meio de uma obra, de uma recuperação de fachada e eu estou tendo problemas em relação à comunicação com aquele prestador. E aí quando falha com o prestador, eu falho com os meus moradores e eles não entendem. Então, a mão de obra qualificada hoje é um problema.
A Soma, que é a empresa que a gente oferece serviços de segurança eletrônica, eu trabalho com muitos homens e eles estão no operacional também. E todos os dias a gente recebe uma mensagem, a gente recebe uma ligação com uma dificuldade de qualquer um deles de estar no serviço para prestar o mínimo. E aí, a minha maior dificuldade hoje é a mão de obra qualificada, e a gente sabe que a gente precisa estar ali fazendo sempre mais de 1, 2, 3 orçamentos, e também dificulta demais. Eu falo que eu não tenho prestadores de estimação, de estimação, mas a gente sabe em quem pode confiar, né? Sim. E colocar isso para o seu cliente, que é o morador, de que você não está dando ali nenhum benefício além do que a pessoa merece pelo trabalho prestado, é meio complicado, porque às vezes acham que a gente está querendo favorecer, né? Enfim, desafios. O síndico, ele tem telhado de vidro. Não tem como fugir disso, né? E voltando aqui, então, sobre o livro, né? Você tem como falar um pouquinho mais pra gente, né? Como é que foi a questão do processo de criação, a escolha dos temas, né? Que foram abordados aqui. Então, o pessoal conhecer um pouquinho mais. Como eu não sei se eu já mencionei no início, a profissão não é homologada. Então, o síndico, ele não é visto como alguém que, tipo assim, tem um cargo, né? A gente, inclusive, é um cargo eletivo, feito em eleição, e eu sentia essa necessidade no mercado. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem acesso a muita informação de síndicos de fora daqui, e no mercado mineiro eu senti essa necessidade. Eu falei, gente, há de haver alguém que possa representar os síndicos aqui. Tanto os síndicos, mas ainda muito mais as síndicas. E aí eu falei, eu precisava de alguma coisa que eu pudesse falar sobre o meu caminho, sobre a minha trajetória. Pensei no livro também como uma ferramenta para gerar autoridade, porque eu acho que ela é importante nesse sentido. E ele foi rascunhado em 5 meses. E eu pensei assim, eu preciso de alguém que leia, que me ajude a tratar e colocar as minhas ideias em ordem. Eu tenho uma amiga de faculdade, ela me ajudou demais nesse sentido aí, e nós então conseguimos, né, chegar nesse ponto. Ele fala muito sobre o posicionamento enquanto líder, não ser mais um síndico bonequinho nas mãos de conselheiros, nas mãos de moradores, mas não que a gente não tenha que ouvi-los dentro das condições que eles têm, mas colocar ali que você é o responsável civil, criminal, e que as decisões elas têm que partir orientadas de você. Porque impressionante, que quando o síndico ele erra sozinho. E quando ele acerta todo mundo. Acerta o condomínio, porque escolheu um bom síndico, acerta o zelador, porque escolheu estar trabalhando com um síndico legal. Então, por que, se eu estou errando sozinha, eu não tenho que assumir essa responsabilidade para mim, né? A bomba vem e estoura em mim. Mesmo que tenha sido uma decisão em assembleia, eles se sentem, talvez, mal orientados. Quando a gente coloca ali, olha, o assunto é esse, a pauta é esse, todos nós vamos decidir por isso. Ou não. Está sobre vocês responder sobre esse sentido. Aí, a decisão da maioria foi respeitada naquele momento. E o síndico, como diz a Raquelzinha, que é uma síndica, falou assim, gente, eu fico às vezes me segurando. Você não vota, você não vota, você não vota. O síndico não vota, mas a gente tem que saber orientar eles. E quando aquela, mesmo sendo uma decisão da maioria, ela não foi assertiva, é o síndico que toma a bomba. Porque talvez ele não soube orientar, ou orientou, mas não foi ouvido. Mas ninguém quer saber. É o síndico que toma a bomba. Então, esse livro é um manual da minha trajetória, é um manual para os síndicos que querem colocar, se posicionar, não como autoritários, mas como autoridade. Né? Essa questão especial que a gente colocou nesse cantinho. Liliane, falando um pouco sobre a autoridade, eu participei de uma assembleia maluca que você participou há uns dias atrás, e eu ri muito quando alguém foi falar, não, ela é até blogueira, ela não vai ter tempo. E eu, particularmente, eu tinha um preconceito muito grande com a internet, porque eu assimilava a imagem da blogueira como advogada, e que isso poderia, de alguma forma, tirar meu mérito. E hoje o Instagram, ele é, sim, uma ferramenta de posicionamento, e que você é muito forte com isso. Você já sofreu algum tipo de brincadeirinhas nesse sentido no cenário, ou não? Você já conseguiu se consolidar de forma que, quando vier alguma ofensa, você tá firme para poder
Hoje sim, hoje eu consigo ter segurança que eu uso o Instagram como ferramenta de trabalho. Mas já houve um momento em que essas piadinhas elas me atingiam, de forma que as pessoas achavam que eu não fazia mais nada a não ser ficar no Instagram, né? Uhum. Até os próprios moradores, não só os nossos colegas síndicos, mas os moradores. E aí quando eles entendem que é ferramenta para divulgação, hoje em dia, gente, por exemplo, eu recebi um pedido de proposta de um cliente e ele me pediu o meu Instagram. Ele falou, qual o seu Instagram? Eu fui e passei meu Instagram. Porque é a minha vitrine. A vitrine. Né? E eu preciso cuidar dela. E é bom quando os síndicos eles entendem isso. Outro dia, uma síndica profissional me procurou, me mandou um print de um síndico colega. E o síndico colega estava falando assim, você vai no evento? Aí ela falou, não, eu vou no evento. Aí eu achei muito, os painéis que vai ter são muito síndicos de Instagram. Aí ela falou assim, olha, eu não sei o que você quis dizer com isso, mas eu conheço a Liliane. Eu tenho contato com ela diário, eu mando mensagem, ela responde quando dá. Quando não dá, ela pede um tempo, fala que vai me ajudar. Então, assim, talvez você esteja enganado em relação a isso. Vamos lá, vamos no evento para você conhecer. Porque os nossos próprios colegas ainda não entenderam essa necessidade, ou eles nos veem como concorrentes nesse aspecto, né? Porque cada um tem uma facilidade. Vai ter aquele que tem uma facilidade de oratória, vai ter aquele que tem uma facilidade de fazer imagem e estar mostrando o cliente ou não. E aí, hoje em dia, o Instagram vai acaba que estabelece, né? Não tem jeito. Então, já assim, cara, eu já me senti por um momento coagida, mas passa rápido, essas coisas em mim não ficam, não. E agora eu entendo que é ferramenta. Tanto pelos feedbacks positivos que eu recebo em relação a isso. Tenho recebido muitos convites para eventos, para palestras, e aí todos os dias estudando. Gente, eu estudo muito. Inclusive, eu fui certificada, vou ser, né, na próxima semana, certificada 5 estrelas. É uma certificação de nível nacional, onde há uma demanda muito grande de concorrentes e uma aprovação bem baixíssima. Então, eu acredito que seja tudo fruto daquilo que a gente está buscando, que está correndo atrás. Né? E é o que você falou, né? Lá é uma vitrine do que você é. Sim. Então, eu acho que qualquer argumento nesse sentido, ele cai por terra quando você vê que a pessoa mostra ali o que ela vive. Sim, fica claro isso, e você faz isso muito bem feito. Agora, a próxima pergunta era justamente sobre a certificação 5 estrelas, que tem que ser comemorada, tem que ser... Sim. Colocar as estrelas assim, para todo mundo aparecer. Porque foi bem zoada. Me fala um pouco sobre esse curso, se você acha que esse curso é a consagração de que você estava precisando com relação à estabilidade, porque acho que sempre é bom estudar, mas chega um momento que a gente pensa assim, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi. Sim. Você acha que você chegou nesse momento agora? Então, foi a primeira vez que eu me inscrevi no curso, eu já havia ouvido falar, tinha estudado, mas eu nunca tinha me sentido preparada para fazer. E aí eu falei, eu vou me inscrever. Eu sabia que não seria fácil, mas seria uma experiência. Sim. Grata surpresa quando eu tive a notícia de que dentro das, acho que 5 aprovações em todo o estado de Minas Gerais, eu estava no meio, mas ainda não é o fim daquilo que eu almejo para mim. Mas já serve, por exemplo, como um up. Eu tive numa assembleia semana passada, onde eu mencionei isso para o meu cliente, e ele pediu que eu explicasse um pouco mais do que se tratava a certificação, né? Ela é da empresa Garbo, e a certificadora é uma fundação, a Fundação Vanzolini é muito reconhecida no mercado, e faz diferença. Quando você se coloca em posição de 5 estrelas, até o ticket aumenta. Quando eu falo Sim. ticket, é a valorização do seu trabalho em relação ao que você vai prestar para o outro. Porque a gente, hoje em dia, no mercado, tem muita, eu falo, uma prostituição dos valores de síndico profissional. A gente tem valores muito baixos de colegas que vão se matar para trabalhar. E eu fico muito, muito triste com essa situação. Mas hoje em dia eu já sei qual briga eu tenho que entrar, qual briga eu não devo entrar, onde cabe, onde não cabe. Em muitos condomínios eu prefiro não enviar a proposta para que o próprio condomínio não se sinta ofendido em relação àquilo que eu tenho para oferecer para eles. Mas sim, o síndico 5 estrelas, para mim, veio de mérito. Eu chorei, gente, eu chorei. E aí minha irmã estava perto de mim,
Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, sim, eu estou muito aliviada. Ela, foi muito difícil? Eu falei, foi muito difícil, porque a prova eu demorei quase 4 horas para fazer a prova. Nossa. E veio para mim como uma resposta de algumas coisas, até pessoais, que eu precisava. Mas ainda tem coisas que eu quero galgar enquanto profissional, porque eu sei que dá para melhorar sempre. Né? Mas já foi uma consagração muito grande. Para Grande, quem é do mercado sabe o peso que essas né, estrelas têm, a seriedade do curso, a certificação. Vê que não é para qualquer pessoa, né? Realmente, a pessoa ela tem que se mostrar competente para aquilo, né? E não só no conhecimento, mas também quanto na sua experiência ali, né? Porque eu acho que a melhor propaganda, né, é essa que você está fazendo. Né, do resultado do seu trabalho com os clientes, né, esse reconhecimento, o prestígio que você está tendo, é exatamente porque você está fazendo um trabalho bacana. Sim. Né, porque tem muita gente que está ali no Instagram, mas fica ali fazendo uma propaganda, mas na realidade não é nada daquilo. Né? Muita gente se vende bem, mas quando você vai conhecer a fundo, não é um tão bom profissional. Que às vezes é o perigo, né, do Instagram, é esse. Não, demais. E ainda brinquei e falei assim, gente, agora que eu passei na prova 5 estrelas, todo mundo vai achar que é possível. Mas é possível, precisa estudar. É porque às vezes eu levo as coisas de maneira muito leve, eu levo as coisas na brincadeira, porque essa é a minha forma. Por exemplo, eu tive colegas que fizeram a prova e não contaram a ninguém que ia fazer. Eu tava falando para todo mundo, gente, eu vou fazer. Se não der certo, não deu, mas pelo menos se vier, vai vir como experiência. Mas deu certo, deu legal. Porque é meu jeito, assim, de falar, não condeno quem não conta, mas eu conto. Então, aí as pessoas falam assim, a Liliane fez, passou, então vou fazer também. Faz e passa também, você vai ver como é que vai ser bom. Isso é legal, né? E você mostra, né, eu acompanho o seu Instagram, eu vejo que você mostra o dia a dia no atendimento ao cliente, quando dá um problema, né? Sempre essa questão da solução, né? Então, porque a gente, né, sabe que com essa questão de condomínio, eu não atuo diretamente, mas eu vejo vocês que atuam, né? É domingo, às vezes sempre acontece problema no domingo, feriado, à noite, né? Então, assim, eu já presenciei você, né, junto comigo num evento, e deu um problema no portão da garagem, ela ali, ó, no telefone, tentando arrumar um técnico, alguém para resolver. Então, assim, eu falei, nossa, que bacana essa atitude dela, né? O comprometimento, seriedade que você tem com o trabalho que você presta. Esse dia, inclusive, foi bem interessante porque o morador mandou mensagem assim, ei, Liliane, tudo bem? Como está o feriado? Eu falei, tava bom, o que está acontecendo? Aí tinha acontecido um problema no portão, e aí pelo fato de ter também os contatos e ter os bons parceiros, né? O bom dos bons parceiros é esse. Você consegue resolver de maneira rápida, entendeu? E aí as pessoas que querem que as coisas sejam resolvidas na urgência, valorizam aquilo. Né? Então, assim, tem coisas que não dá. Eu falei isso com os moradores semana passada, que eles vieram, inclusive, elogiar isso. Liliane, nós tivemos um atendimento muito rápido em relação ao problema que nós tivemos no portão, nós tivemos um atendimento muito rápido em relação ao problema que a gente teve no elevador, eu gostaria de te agradecer. Falei, muito obrigada. Mas deixa eu falar, não vai ser sempre assim. Por favor, não, né? Porque o que acontece? A expectativa vai lá no alto, né? E a gente precisa gerir isso com inteligência. Eu falei, não vai ser sempre assim. A gente tem parceiros que podem nos atender de prontidão, mas às vezes eles não dá. Mas vai ser sempre comunicado a vocês o prazo que precisa. E eles querem, a maioria das pessoas querem ser ouvidas. Eles não querem que você... Porque, por exemplo, o morador sabe que eu não vou ter alguém para consertar um portão às vezes 3 horas da manhã. Mas eles querem que você ouça, que você dê atenção àquilo que eles estão dizendo. E aí o fato da liderança e da sindicatura humanizada é esse pontinho aí. Você ter essa delicadeza para ouvir, mas com postura, com autoridade para falar, olha, o ponto é até aqui, você respeite esses horários, até aqui eu consigo te ajudar, porque tem urgência e tem emergência. E aí, nisso, o que eu considero urgência e emergência? Aquilo que vai afetar diretamente o coletivo, que é o condomínio como um todo. Mas aquilo que é particular de um morador só, eu preciso mostrar para ele que não é tão urgente, tão emergente assim. Porque sem dizer para ele, tipo assim, eu não tenho nada com isso é uma questão sua que você precisa resolver. Então tem que ter tato para falar, olha, a gente pode ver isso em um outro momento, uma vez que não está afetando diretamente todos os moradores. A não ser, e não virar para ele e falar assim, olha, eu não tenho nada com isso, não vou resolver isso para você agora. Então, muito cuidado, muito jeitinho.
Eu não sou das pessoas, as pessoas me veem rindo, brincando, mas eu não sou das pessoas mais simpáticas não, tá, gente? Às vezes eu sou truculenta, às vezes eu costumo ser direta, reta, mas é porque a rotina exige Sim. que a gente seja, assim, direto e reto e prático. Enfim, é sobre isso. Eu acho que isso vem muito da comunicação assertiva também, né? Tudo que você falou aí são características de uma comunicação bem definida com o seu cliente, de prazo, e evita, porque gera a expectativa. Então, você tem expectativa de que você tem um canal de comunicação, que você tem um prazo para retorno, e você atendendo às expectativas, você gera credibilidade no seu trabalho, que é o que eu vejo que às vezes causa frustração na prestação de serviço de síndico profissional. E falta de comunicação demais, a gente sempre vê isso, e quando o cliente chega para mim atrás de uma proposta, eu pergunto, você já possui síndico profissional no seu condomínio? Sim, possuo. Aí eu já pergunto, tá, mas por que vocês querem mudar de profissional? E aí a maioria do que vem não tenho respostas, a gente manda mensagem, fica 7, 10, 20 dias sem retorno, enfim. É por isso que eu sei que eu não consigo algumas coisas fazer sozinha. Então eu tenho no escritório uma assistente da síndica. E aí, pequenos assuntos, a maioria deles administrativos, eu já falo assim, olha, se for uma questão que você não dependa diretamente de mim, chama ela, que ela está sentada no escritório para te atender excepcionalmente para esse motivo. Porque eu tô fora, eu tô na rua, eu tô atendendo, e às vezes realmente não dá para mandar mensagem. E aí a gente já deixa uma mensagem automática de maneira que o cliente vai entender isso. Chama esse número. Porque aí se esse número virar e falar para mim, Liliane, não sou eu, é você, eu já sei que é uma questão que eu preciso dar atenção. Mas na maioria das vezes não, ela consegue ajustar lá. Então se o síndico tem esse braço e entende a necessidade de estar dando esse retorno, é muito provável que ele saia daquele condomínio. Porque sim, cara, como você mencionou, uma grande dor. A falta de comunicação, a falta de retorno, né? A falta às vezes, de cumprir prazos, é o que eu mais ouço. E aí, a gente aprende com os erros dos outros, né? A gente aprende com os erros dos outros. Então, tome muito cuidado com isso. Verdade. E como que você, né, entende a questão dos advogados e a gestão do condomínio, né? Você vê que a atuação do advogado ali na assessoria condominial, como síndica, é importante? Essencial. É a palavra. Essencial. Ainda mais porque, hoje em dia, a gente tem questões éticas, a gente tem regras, a gente tem leis que precisam ser cuidadosamente respeitadas, porque caiu na rede, virou bagunça, virou confusão. E aí, pela imagem do próprio síndico, ele precisa ter sim um apoio jurídico para ser bem orientado e passar a segurança para os moradores. Algumas questões, eles já sabem que não é de mim, que eu preciso consultar alguém que entenda um pouco mais desse aspecto. Eu falo que o síndico ele não é advogado, o síndico ele não é engenheiro, mas ele precisa ter esses braços. É necessário que ele tenha esses braços e mostrar aos moradores a diferença de prestação entre um serviço e outro, né? Enfim, por exemplo, o síndico ele precisa conhecer o regimento, precisa conhecer a convenção, precisa conhecer o Código Civil, precisa. Mas aí como funciona a aplicação dessas leis dentro do setor condominial? Qual é a questão que eu posso aplicar em certa situação que eu estou vivenciando dentro desse condomínio? Nem sempre a gente sabe, e a gente não precisa saber, desde que a gente tenha uma boa assessoria, um braço, né, que são hoje em dia os advogados, e parabéns pelo trabalho que a MAD vem desempenhando no nosso mercado, especialmente aqui em Belo Horizonte. Sentíamos muita falta disso, de termos alguém que possa nos ouvir, de estar vivendo aquilo que a gente vive. Eu tenho, inclusive, tomado cuidado de chamar a assessoria para estar comigo presente nas assembleias, para que ali acontecem muitas coisas que não estão previstas em pautas e que os próprios moradores, quando com maldade, eles podem usar, né, tanto contra o síndico, tanto contra o condomínio. Então, é essencial o apoio jurídico para um bom condomínio, para a gestão do síndico. Então, eu tenho um apoio jurídico no meu escritório, e quando eu faço um contrato, porque alguns condomínios, eles exigem um contrato, e muita gente vai falar sobre, Liliane, contrato, tem a ata que já te elege, enfim. A gente trabalha com as duas modalidades.
e depois a gente pode falar mais sobre isso, até vou fazer depois um material. Eu coloco que a gente tem esse serviço de assessoria, eu tenho um seguro, que eu procurei fazer, o condomínio tem um seguro predial e ali tem a responsabilidade do síndico no seguro. Mas eu fiz um seguro para mim. Então, na minha proposta, na minha apresentação, eu já coloco para o meu cliente que eu tenho um seguro para qualquer coisa que venha acontecer, e especialmente também para não se atropelar nesse serviço. E a gente coloca bem claro qual a função de cada um. A função do advogado condominial, a função do síndico, a função da conservadora, a função da garantidora, sim, a função da administradora, porque outro dia mesmo eu vi uma piadinha assim, é um absurdo, nesse condomínio a gente paga administradora, a gente paga advogado, a gente paga síndico, a gente paga conservadora, eu não estou entendendo. Eu falei, tá, mas você entende qual é o papel de cada um dentro desse cenário? Aí eu fui explicar, ela não entendeu o que eu não queria. Uhum. Tem isso também, né? Tem quem quer que mas eu fiz o meu papel. Enfim, advogado, síndico, junção perfeita e essencial. Eu vejo que a gente teve uma mudança de cenário. Nós estamos em uma mudança de cenário muito forte, no sentido de que os condomínios têm visto o advogado, o síndico profissional, o administrador como um gestor de propriedade que protege a propriedade. Uhum. E isso é muito bom para quem está disposto a trabalhar de verdade, a quem sim, é especialista e quem entrega um trabalho de qualidade. E quando eles veem que o síndico profissional, sim, pode melhorar o patrimônio, agregar valor, que o advogado, sim, vai trazer sim, proteção para o bem deles, eles deixam de ver como custo para ver como investimento. E aí até a questão do ticket, que você falou do seu contrato, que você entrega. Quando a gente tem certeza do trabalho que a gente entrega e a qualidade que a gente vai gerir, que vai implantar naquele procedimento, fica fácil das coisas sim, fluírem bem. E até as pessoas entenderem o seu valor, né? E não começa a negociar certas questões com você. Sim. Você se posiciona, olha, eu trabalho dessa forma. A gente vai prestar para você um serviço de síndico profissional. Você pode, por favor, me explicar o que é o serviço de síndico profissional? Eu escuto todos os dias isso. Uhum. Falei, o que o síndico orgânico do seu condomínio basicamente faz? Ele faz isso, isso e isso. Falei assim, então, o síndico profissional ele tem um olhar diferenciado. Não que o síndico orgânico ele não tenha. Mas entenda que eu vou fazer com que as regras do seu condomínio, elas estejam, garantir que elas estejam sendo cumpridas, tanto dentro do condomínio, quanto em relação à legislação do nosso país. Porque o condomínio hoje em dia, ele tem muitas responsabilidades que antes não tinha, né? Fiscais. Então, o síndico também precisa conhecer desse aspecto para saber como ele vai cobrar o advogado, como ele vai cobrar a administradora, como ele vai fazer a contratação de um terceiro, para que ele não seja um problema. E aí ele começa a entender, ele fala, mas aqui a síndica não faz isso, a gente nunca teve isso. Falei, pois é, daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa, caso vocês não se adequem, possam se adequar, né? Porque é uma realidade. E aí eles começam a entender o valor do síndico profissional. Até o jeito como você fala, a pessoa já está ali te desenhando, sim, sabendo se você sabe exatamente daquilo que você está falando mesmo ou não. Enfim, posicionamento, né? Importante, né? Liliane, até pegando um gancho com relação a esses aspectos que você bateu agora, eu vejo com muita frequência alguns síndicos argumentando que não fez uma obra necessária, ou até mesmo que não tem AVCB, não fez seguro, porque os moradores não aprovaram orçamento em assembleia, e eu até vejo que existe sim, às vezes, uma dificuldade dos moradores entenderem isso com relação à obrigatoriedade. Qual que é a sua postura quando esse cenário acontece com você? Então, logo no início, a minha primeira abordagem, eu mando um questionário. Então, todas as questões que você colocou aí, eu pergunto, vocês possuem AVCB, vocês possuem seguro predial? Por quê? Se não possui, eu já sei que talvez eu vou ter um problema. Mas aí eu já faço uma segunda pergunta. Por que não possui e se vocês desejam implementar aquilo? Porque às vezes estão atrás do nosso serviço para que a gente auxilie nisso, né? Mas quando há resistência, e acontece muito, deles não entenderem que são obras necessárias e coisas que precisam ser feitas, eu não entro na briga, cara. Eu não entro, eu me coloco, a gente sempre registra tudo em ata, faz tudo como precisa ser, respeita a cor, respeita a legislação, mas aí eu falo, olha, então a partir daqui, infelizmente, eu não consigo mais ajudar vocês. Não vou colocar em risco ali o meu CNPJ, o meu CPF, por um cliente que simplesmente resolve não assumir a responsabilidade dele. E quando ele não assume a dele, eu deixo de assumir a minha, enquanto síndica, porque todo mundo sabe que a gente já falou aqui sobre a responsabilidade civil e criminal. Então, hoje, eu tenho outros clientes que prezam por isso,
pelo nome, pela qualidade. A gente precisa zelar por aquilo. Então, não vou deixar, oriento a eles. Aí a gente já faz uma rescisão, né? No caso, o síndico é a destituição. E aí, na maioria das vezes, eles compreendem que é necessário, sim. E, às vezes, contrata alguém que vai atender eles, diferente do que eles desejam fazer no condomínio ou não. Ou o próprio morador assume aquela bomba para si. Mas a minha postura é rescindir o contrato com aquele cliente, né, pedir a destituição, porque eu entendo até onde eu posso ir, porque a decisão da Assembleia ela é soberana, né? Eu não vou me impor em relação a uma questão, até porque a gente não está ali para fazer inimigos, a gente está falando da casa deles, eles são os proprietários, se sentem como tal, por isso que eles não aprovam, não veem necessidade. Então eu não vou, a gente prefere sair. E aí, em maioria das vezes, já aconteceu de sair do cenário e em algum momento ser convidado a voltar para o cenário. Acontece. Você falou dessa questão, né, dos conflitos. Até eu lembrei a gente teve uma convidada aqui que ela estava falando sobre a questão da inclusão, né, nos condomínios, das pessoas que têm, né, certa deficiência e tal. E eu queria até que você falasse sobre isso na questão do síndico profissional, né, da importância dele também estar preparado para isso, para ele estar orientando. Porque a gente vê, às vezes, muitos síndicos aí que não estão, né, qualificados até por saber a inclusão dessas pessoas. Sim, né? Uma questão que você colocou muito interessante, a gente fala inclusão estrutural, vamos falar sobre a inclusão estrutural. Quando o condomínio está preocupado, por exemplo, na aprovação de AVCB, a gente já está pensando nessa inclusão estrutural, porque o Corpo de Bombeiros ele não vai fazer uma aprovação de uma questão mínima para acessibilidade em relação a essas pessoas. Aí, um outro ponto muito interessante, eu já passei por ele, era uma criança com autismo no condomínio. E as pessoas tinham pouca tolerância em relação a isso. E a gente teve que fazer uma campanha assim, de conscientização muito forte dentro do condomínio, para que as pessoas pudessem entender que ali aquela família era uma família diferenciada, né? Não tratávamos eles como especiais ou que ficariam excluídos, mas que eles pudessem se sentir abraçados, porque eles já estavam passando por uma barra muito grande, que é o fato, né, de saber lidar com a situação. O fato da criança ser autista nesse ponto específico era que ele tinha algumas crises fora do horário, e então fazia certo barulho, que acaba perturbando. Então, eu procurei, inclusive, até saber como eu poderia fazer isso, para que eu não pudesse extrapolar o direito daquela mãe, mas também não deixar com que os moradores eles se sentissem de maneira que estavam ali perdidos ou desorientados em relação àquela postura. Então, a gente até chamei uma agente de saúde no posto de saúde, ela participou de uma assembleia e ela explicou. Tinha uma psicóloga também no prédio e ela explicou. Assim, a tolerância em relação a isso com os moradores, ela melhorou muito depois que eles começaram a se colocar no lugar daquela família. Então, assim, são questões assim que parece que não são deveres do síndico, né? Mas a gente precisa tratar até desses aspectos, porque entrou num cenário de perturbação do sossego. E aí a gente como vai tratar disso? Com advertência, com notificação, mas era uma questão diferente. Então, teve que tratar com tato, teve que tratar com zelo. É fruto da conscientização, porque as pessoas não estão preparadas para lidar. E não deixa de ser uma gestão de conflitos, né? Sim. Por mais que a gente não saiba a raiz desse conflito, mas não deixa de ser uma gestão de conflito, que para mim é uma das grandes habilidades, tanto do advogado quanto do síndico. Como que você trabalha isso, Lili, no seu dia a dia, nos condomínios? Eu fiz a pós-graduação em gestão de conflito. Ela foi especializada nisso em relação até à necessidade que eu via. Eu procuro ouvir muito os dois lados das situações quando existem dois lados. Quando existe um lado só e eu vejo que um coletivo está sendo afetado, eu sou mais direta e reta para resolver. Mas na maioria das vezes eu vou mencionar e bater na tecla. As pessoas só querem ser ouvidas. E aí, quando a gente ouve e tenta, dentro daquilo que a gente ouviu, aplicar, dá certo demais. Eu estou numa questão bem prática agora, que o rapaz foi jatear a fachada do prédio, e aí a moradora deixou a janela aberta, apesar da gente ter pedido para fechar. E aí entrou água dentro do apartamento dela, ela se sentiu, assim, ofendida ao máximo, porque entrou água dentro do apartamento dela, e aí ela já pega, leva aquilo para o grupo de WhatsApp.
E aquele negócio que era desse tamanhozinho, Nossa. fica desse tamanhozão. Envolve um monte de gente, não tinha nem E aí o pessoal já lembra que a lâmpada da garagem está queimada. Isso. Da carta que Eles vão foi trazer extraviada novos 1 ano problemas, atrás, né? do síndico que não aprovou as contas há 10 anos atrás. E aí, pequenas questões viram pra gente um sistema de malabarismo ali. E aí, o que eu faço? Eu volto pra raiz do problema. Falo, gente, a gente começou a discutir isso, por quê? Vamos sentar, vamos conversar. E assim, tem condomínios mesmo que eu tenho assembleias mensalmente. E é rápido, assim, coisa que a gente senta em 15 minutinhos na reunião virtual, só para alinhar e pontuar algumas questões, porque eu já vi que eles funcionam dessa forma. É conversando, porque às vezes o meu vizinho ele não quer falar diretamente comigo. Ele quer que o síndico seja o portador. Aí eu falo, olha, gente, tem coisa que você vai ter que falar diretamente com elas mesmas. Mas ele fala, a gente podia falar numa assembleia para tratar de maneira genérica esse assunto. Todo mundo sabe que é uma questão pessoal ali, mas a gente abre para eles conversarem, e eles começam a se entender. Então, a gestão de conflito é você ouvir, aplicar, absorver o que precisa absorver e usar convenção e regimento sempre como calço. Convenção e regimento sempre como calço. Pode fazer? Não pode fazer. Quem disse que poderia fazer? Não, não é a síndica. E eu sempre gosto de colocar para eles aqui, a maioria das vezes, quando eu entro no condomínio, esse regimento interno já foi aprovado por vocês antes de mim. Quem escolheu essas regras, quem votou por elas, foram vocês, os moradores. A síndica, vocês só pediram para que ela ajude a fazer com que elas sejam cumpridas. Então, vão voltar? No dia que você escolheu, por exemplo, que o horário de silêncio teria que ser ajustado, ele seria entre 10 e 7, em que você estava pensando? Ah, Liliana, eu estava pensando nesse aspecto. Então, por que hoje, meia-noite, você está fazendo isso? Aí eles começam a pensar, realmente, foi a gente que pediu. Ah, será que a gente pode ser maleável nesse aspecto? Vamos botar de novo o regimento? Vocês querem? Vamos botar de novo? Vamos alterar? Vocês querem que a gente mexa? Ah, não, muito burocrático? Então tá, então a gente vai ficar nesse sentido aqui, tá? É o regimento por enquanto. E vai, é só entender que a regrinha quem escreveu foram eles mesmos e a gente está ali para orientar. E imparcialmente, é por isso que eles, na maioria das vezes, contratam um síndico profissional, né? Para que a gente saiba ali equilibrar de maneira imparcial. Verdade. E às vezes não pode, a gente como mulher tem que escolher não colocar as nossas emoções, né? Temperar a TPM, não pode, tem que ajustar. Liliane, acho que é a última, assim, pra gente fechar com chave de ouro. WhatsApp. A Liliane faz parte dos grupos de WhatsApp. Você é contra ou a favor? A pergunta que vale 1 milhão. Eu sou a favor. De participar dos grupos? Você está dentro, ouvindo tudo? Estou dentro dos grupos de WhatsApp e ouvindo tudo. Eu e minha assistente, nós estamos lá dentro. Como eu disse, a gente vê o que está acontecendo no condomínio através dos grupos. Sempre tem o grupo que o síndico não tá, que eles fazem, né, para falar mal da gente mesmo. Mas tem gente dentro daquele grupo que manda, Liliane, tá acontecendo esse aspecto dentro do condomínio. Talvez seja bom você ver antes que isso vire um problema. Por quê? Eu tenho abertura com todos eles. E aí a gente tem, sim, condomínios que eles preferem ter ali uma lista de transmissão ou um grupo onde só os administradores falam. Mas tem o grupo aberto. E aí no grupo aberto a gente resolve questões básicas. Vou falar, por exemplo, um grupo de condomínio que eu entrei e eles já tinham esse grupo aberto. A Liliane entrou, esse era o cenário. E eu comecei a observar. O que eles faziam nesse grupo? Minha farinha acabou, minha açúcar acabou. Era um grupo de convivência de vizinhos, assim, muito tranquilo, muito bom, que eu falei, gente, como que eu vou fechar essa ferramenta? Eu não vou deixar que eles continuem com isso. Não é nem justo, né? Eu estou sendo uma intrusa se eu fizer isso. Mas estou ativa, fico aberta, ouço todos os feedbacks, porque eu falei, a gente aprende com os erros dos outros e com os meus. Quando extrapola o limite, eu chamo no particular, eu não costumo... qual é a palavra que a gente vai colocar aqui? A pessoa que, por exemplo, ela foi infeliz em alguma fala, em alguma colocação em relação ao meu trabalho e a minha pessoa, eu não consumo expor ela diante dos outros, né? Eu chamo no particular e falo, olha, o que está acontecendo? A gente pode resolver assim, assim, assim. Ah, Liliane, beleza, não gostei que você falou dessa forma, não gostei que você agiu dessa forma no dia tal, assim, beleza. Resolvido? Aí eu venho no grupo novamente e falo, gente, conversei em particular com o morador tal, estamos alinhados e resolvidos. Se for uma questão de prazo, foi dado um prazo para tal, seu dado. Correto, fulano? Aí ele vai e valida. Você fecha ali, né, a brecha, não tem problema. E assim, como eu disse, tá aberto, a gente entra com o grupo aberto.
sempre nessa questão de educação. Como a comunicação é sempre muito fácil, eu não vejo dificuldade, é muito pouco ataque que a gente sofre em relação a isso. Geralmente gente que chega desavisada, acabou de mudar para o condomínio, aí ele já chega naquela energia ruim, naquela energia pesada, e os próprios moradores acabam colocando eles no próprio lugar deles, falando assim, mas aqui nunca teve isso, por que está acontecendo isso agora? Aqui a gente costuma fazer assim, assim, assado, não é mesmo, Liliane? Falei assim, mas daqui a pouco a pessoa acostuma e a pessoa se sente constrangida, né? O fato de ser só aquela pessoa ranzinha, só aquela pessoa que reclama. Quando reclama com razão, tudo bem. Agora, quando é contumaz, eu costumo meio que inverter a situação, sabe? Coloco os moradores para enxergarem se aquilo está sendo bom, se aquilo não está sendo, se está tóxico ao ponto da gente fechar o grupo ou não. Aí tem gente que fala assim, Liliane, fecha aquele grupo, pelo amor de Deus. Aí a gente vai, vamos fechar? Vamos fechar. Aí deixa, enfim, só a favor. Vou pedir então aqui para você deixar uma frase, assim, qual que é a frase motivacional que você deixaria aqui para os nossos ouvintes? Então, tem uma cola e aí eu vou ler essa frase, tá bom? Claro. Para não esquecer, porque eu acho que ela, assim, o sentido dela é bem legal se a gente falar ela por inteiro. O morador não quer saber o quanto você sabe até saber o quanto você se importa. Então, eu não chego dando carteirada. Eu não falo que eu sou uma síndica 5 estrelas, eu não falo que eu tenho 10 anos de profissão, eu não falo que eu tenho um livro escrito, até que eles entendam que eu me importo com o condomínio, que eu me importo com cada morador que ali está, porque aí eles vão saber, olha, se ela se importa a tal ponto, e ela pode sim opinar, ela pode nos dar orientação, porque nesse sentido ela sabe. Então, o morador ele não quer saber o quanto você sabe até entender o quanto você se importa. Mais um podcast super especial com a síndica profissional Liliane. Não esqueçam de adquirir a cópia do livro dela. A Liliane vai divulgar agora onde você consegue adquirir o exemplar. E te agradecer, Lili, não só por estar aqui hoje, mas por sempre colaborar com os nossos eventos, estar presente no condominial, agradecer de forma antecipada pela sua apresentação, pela sua participação no nosso congresso mês que vem, deixar o convite para todos, que dia 25 de outubro vai acontecer o primeiro Congresso Mineiro de Direito Condominial, com vários especialistas, tanto síndicos profissionais quanto advogados, um evento que vem sendo especialmente pensado para o público de advogados e síndicos orgânicos e gestores. Como ela bem disse, o primeiro congresso. Gente, eu mencionei e eu vou reforçar. A AMAD tem feito diferença no nosso mercado de síndicos profissionais e a gente está sentindo muito isso. E o fato de estarmos sendo acolhidos, sabe? Vocês entenderem a nossa necessidade, tanto de network quanto de conteúdo. Isso pra gente é muito importante. E eu faço questão de estar nesse meio porque eu sei que é isso que vai engrandecer, que é isso que vai enriquecer a nossa trajetória. O fato de termos aqui parcerias sólidas é muito importante também. Obrigada pelo convite. O meu Instagram é Liliane _Macedo. Na bio dele tem um link que vai direcionar vocês para adquirir o livro, mas tem uma surpresa, né? Sim. Amanhã você já fica ligadinho, tá? No Instagram da MAD, porque nós vamos postar um vídeo. Sempre a gente posta toda semana, né? Com um convidado, com um trecho do episódio do AmadCast. Então lá, você que tem interesse em adquirir o livro da Liliane, seja PDF ou até mesmo o físico, né? Nós vamos fazer um sorteio amanhã. Então, você coloca lá no comentário, eu quero, porque esse episódio já vai lá amanhã. E você que não é associado da MAD, vai no nosso Instagram também, participa, pede mais informação, siga nossas redes sociais e estaremos aqui semana que vem com mais um episódio, mais um convidado especial. Até mais!